Olá, sou a Maricélia. Vou mostrar para vocês um trabalho que eu terminei de fazer que eu gostei muito. É uma toalha de banho com girassóis. É um trabalho. Os girassóis eu tenho. Até tava com um pouco de receio, né, de pintar. Fazia muito tempo que eu não pintava. Mas eu gostei do resultado final. Gostei tanto que resolvi registrar para mostrar para vocês. Numa próxima oportunidade, eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? Olha só. Essa daqui é a toalha de rosto. A anterior é a toalha de banho. Eu já comecei a fazer. Então, eu já fiz um fundo, né? Sombreei com azul bem clarinho. E fiz o fundo para os girassóis. Amarelo limão, siena natural e amarelo ouro. Olha só. Essa vai ser a toalha de rosto. Aos pouquinhos, eu vou mostrar ela para vocês também, tá? Acrescentei, além do amarelo limão e do siena que eu havia falado, eu acrescentei o caramelo, o laranja e o marrom. Olha aí como é que fica, né? Bem próximo. Fiz o miolinho também com verde pistache, amarelo ouro e coloquei o laranja. E vamos prosseguindo, tá? Com vocês as dicas de como pintar esta toalha de rosto de girassóis. Continuando, né, o trabalho, agora eu tô fazendo as folhas, olha só. Como eu sempre digo, tudo junto e misturado. Depois eu vou separando. Vamos lá, continuando. Com verde oliva, verde pinheiro, né, um pouquinho de marrom, eu vou dando fundo para as folhas. Olha só fiz o fundo. Continuando, né, fazendo os fundos. Vou fazer essas duas aqui agora. Feitas as duas folhas, agora eu vou fazer, olha só o pincel que eu tô usando para fazer essas folhas, ó, tá? Fazer esta agora, né, com cinza, esta e mais esta daqui. Eu uso esse pincel, vou usar com verde oliva e cinza lunar para fazer essas folhinhas. O fundo das folhas já estão prontos, né? O fundo dos girassóis também. Agora, eu vou escurecer essas folhas com azul marinho e depois clarear. Com cinza lunar, com um pouquinho de branco, né? Fazer as sépalas dos girassóis. E vamos lá, tudo junto e misturado. Tô fazendo agora, né, uma sombra, né, no meio das folhas, olha. Um pouquinho para vocês verem. Esse trabalho, ele é um pouco demorado, né, então por isso eu não tô fazendo, olha, só escurecendo com o azul marinho o centro das folhas. Com o branco e o amarelo ouro, agora eu posso iluminar essas folhas, ó. Com o cantinho do pincel, né? Vou dar uma iluminada. Branco e amarelo ouro. Que agora eu vou buscando o formato dessas folhas. Depois aqui eu vou colocar florzinhas, né? Vou dar uma valorizada, então não precisa definir muito essas folhas, porque ainda tem o trabalho, tem os caules, né, que eu vou colocar, os talinhos. Então, depois, essas folhas vão ficar bem encaixadas, né, no desenho, eu diria. Posso colocar também um pouquinho de verde pistache, né, para dar esse acabamento. Vou colocar aqui. Só achar o verde pistache, olha. Aí você vai, ó, dando formato às folhas. O que era só um fundo, né? A partir de agora se transforma em folhas. Com o cinza,
eu posso colocar as nervuras também, um cinza clarinho, pincel bem cortadinho, né? A gente faz o que seria as nervurinhas das folhas. Depois eu dou uma realçadinha com branco, muito forte, tiro excesso. Olha só. E as folhas vão surgindo. Estas daqui também, mesma coisa, elas estão mais no fundo, então, vamos lá. São as folhinhas que estão bem atrás do desenho. Então, você deixa ela bem lá no fundo. E assim a gente vai prosseguindo com o desenho, tá? Depois, vamos trabalhar, finalizar os girassóis. Só o pincelzinho que eu usei, tá? Todas as folhas eu dei esse fundo azul, né? Olha, eu vou fazer esse acabamento que eu fiz nessas daqui, ó. Essas daqui também, olha lá, coloquei o azul. E agora eu vou fazer o acabamento nelas. Finalizei as folhas, olha só o acabamento, né? Fiz as nervuras, olha só. Cada uma delas, coloquei um pouco de luz. Todas as folhas. Próximo passo agora vamos trabalhar o girassol, né? Vamos finalizar esses girassóis. Para finalizar os girassóis, eu vou trabalhar com esse pincelzinho aqui, bem cortadinho. Vou dar uma molhadinha, ó, tinta na ponta do pincel. Vou dar uma umedecida, porque já secou, né? A tinta que eu apliquei primeiramente no fundo, ela já está seca. Então, vou umedecer. Bem solto mesmo, brincando com a tinta. Olha só. Posso fazer aqui as pontinhas, ó, que já está seco, então eu vou preencher esses espacinhos que ficaram vazios. Fiz a folha, né? Fiz as folhas. Então, vamos preencher. Dá uma boa umedecida, respeitando os espaços claros e escuros. Com o siena natural, pouquinha tinta, vou dar uma definidinha, como se fosse, olha, quase que uma queimar nessa entre as pétalas. Pouquinha tinta, né? Vou usando a tinta que tá na tampinha. Ó, pego aquele restinho de tinta e vou como que contornando as pétalas do girassol. Pouquinha tinta, né? Raspo bem e vou dando um formato nestas pétalas. Ó, só eu esqueço que eu tenho que falar mais alto. Olha só. Vou definindo essas pétalas. Colocar um pouquinho de marrom, mesma coisa, pouquíssima tinta, tiro todo o excesso e continuo definindo, separando essas pétalas, algumas que ficam meio por baixo, né? Também, olha, pega pouquinha tinta, posso insinuar algumas pequenininhas, né, aqui. Se quiser fazer alguma dobrinha, né? É esse o momento, que nem aqui eu posso fazer tipo uma dobrinha, já preparar um lugarzinho para fazer uma dobra, tá? Continua com o marrom, olha só, separando, escurecendo, né? Separando bem
as pétalas. Com o mesmo pincel, eu vou dar a iluminadinha com um tonzinho de amarelo bebê, eu chamo, né? Branco com amarelo limão. Vai dar uma separadinha, olha lá, nas pétalas, ó. Agora só com o marrom nós escurecemos. Com o amarelo bebê, eu vou dar uma definida, mas é uma coisa bem solta mesmo, né? Porque depois aqui eu ainda vou colocar mais cores. É só uma iluminadinha mesmo. Pouquíssima, mas muito pouca tinta. Eu tiro bem o excesso, olha, da tampinha. Um lado com tinta e o outro sem tinta nenhuma. É só mesmo pra... Olha só. Pega a tinta, raspo bem, né? Ó, tiro todo o excesso e só passo, eu dou uma riscadinha mesmo. Ó. É pouca tinta. Porque a gente coloca muitas tonalidades. Olha, vou pegando esse restinho, né, que ficou aqui, olha só. Pode fazer tipo dobrinhas, né? Dá uma iluminadinha. Não é branco, é o amarelo bebê, tá? Feito isso, eu vou novamente colocar amarelo. Se eu achei que ficou muito branco, né? Eu achei que clareou demais. Então, eu vou voltar agora dentro desse limite que eu coloquei do branco, do amarelinho bebê. Eu vou dar mais uma iluminadinha. Vou colocar um tiquinho mais do amarelo. Com o sépia, um sépia bem ralinho, que eu diluo com água, e ainda com o mesmo pincel, eu vou definir mais ainda o contorno dessas pétalas, olha só. Pouquíssima tinta, olha só. Pego pouca tinta, raspo na tampinha e vou trabalhar, olha, o contorno, mas é um contorno bem solto mesmo, é pouco definido, que é só para separar essas pétalas, né? E o girassol, ele tem muita pétala, então se você, não, ele vira margarida. Com o sépia, eu vou separando, eu vou definindo, né, o contorno dessas pétalas, pouquinha tinta mesmo. E tá definido. Com um pouquinho de terra queimada, eu vou escurecer um pouquinho mais esse contorninho, ó, próximo do miolo, com o mesmo pincel ainda, olha só. Vou mudar de pincel, vou pegar um pincelzinho agora, bem pequenininho, olha lá. Que eu vou usar mais o cantinho dele, ó. Pego a tinta no cantinho, né? E vou dar umas batidinhas, ó. Pontinhos. Olha, o cantinho do pincel. Eu vou dar essa definidinha. E vou trabalhar agora o miolinho. Então, eu coloquei o verde pistache aqui, né? Vou dar uma molhadinha de novo, porque ele já deve estar seco. Molhei. Verde pinheiro, forma de batidinhas, olha só. Que é pra formar o miolinho. Vamos lavar o pincel. E agora, amarelo, ouro e branco juntos, olha só. Vou dar trabalhar, ó, com batidinhas, ó. O pincel tá um pouco molhado. Branco e amarelo, ouro, ó. Batidinhas. Tinta no cantinho do pincel, tá?
Posso colocar também aqui, ó, nesse lado de baixo, que eu tô deixando um pouquinho mais escuro, que aqui tá vindo a luz, né? E aqui a sombra. Então, vou deixar um pouquinho mais escuro. Marrom. Tudo batidinhas, são batidinhas repetidas. Aí, branco, voltando, né, ao branco e ao amarelo ouro. Junto no pincel, tinta no cantinho, agora com o branco e amarelo ouro. Vamos batidinhas. Enxuga bem o pincel, deixei um pouquinho de excesso de água no pincel, não vai ficar muito. Olha, agora pro verdinho ali, ó, verde pistache e branco junto também, ó. Vamos dar uma, tira o excesso, ó, e tá feito o miolinho, né? Vocês podem até dar uma valorizadinha, alguns pontinhos, ó, com o branco, pouquinha tinta, né? Dá uma passadinha mesmo. E aí você vai dar altura nessas pétalas. Se você clarear aqui no centro, ó, você vai dar altura nessas pétalas. Essa daqui, ó, que ficou por baixo, posso até colocar um pouquinho mais de amarelo nela. Tem uma também, ó. Trazer esse amarelo, talvez um pouquinimo mais aqui. A gente vai dando umas... Opa, muita tinta. Lembra que eu falei? Pouca tinta. A gente não coloca muita tinta. Pode pôr um pouquinho de amarelo ouro, mais próximo, né? Pra não ficar tão escuro, né? Eu exagerei no amarelo. Eu diria que esse girassol está pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros, né? Pode também, que eu falei de a gente fazer algumas dobrinhas, ó. Tira, ó, umas voltinhas. Isso se torna a dobrinha. E tá feito esse girassol. Vou continuar trabalhando os outros e vou mostrando pra vocês, ok? Os girassóis estão finalizados. Agora eu vou fazer as sépalas. Sépalas, né, foram feitas. Os caulezinhos, né, os talinhos e o cabinho. Agora, vamos fazer os miosotes. Agora, com os miosotes, foi finalizado. Olha só, se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, ok? Mais um trabalho de Maricélia Pinturas para vocês. Compartilhem, conto com vocês.